Fala galera, resumão, vamos lá, aqui é Javier Bastos de novo com o resumão do sistema nervoso, ok? Então, iniciamos. Bom, já sabemos que a função do sistema nervoso é detectar, interpretar e responder tanto os estímulos internos como os estímulos externos, certo? Após ter interpretado, respondido, certo? Ele vai responder, ok? Essas mensagens que se transmitem são chamadas de impulsos. E quem faz que a unidade fundamental desse sistema nervoso é a neurona. Então, detecta, interpreta e responde os estímulos internos e internos. Essas mensagens são chamadas de sinais elétricos, estas sinais elétricas são chamadas de impulsos. Muito bem, nós temos a função da neurona. São 4 funções, certo? Primeira, receber informação do meio interno e externo e de outras neuronas, ok? Integra essa informação recebida por um sinal de respostas. Conduz o sinal à sua terminação e transmite a outras neuronas, glândulas ou músculos. Também lembremos aqui que a neurona tem uma propriedade que ela tem a propriedade da excitabilidade, ou seja, ela gera o impulso, e condutibilidade, ela permite propagar o impulso, ok? Excitabilidade e condutibilidade, não esqueça disso não. Nós temos 3 tipos de neuronas. As neuronas sensitivas, que elas atuam como receptores que detectam um estímulo específico, por exemplo, luz, pressão, som, certo? Temos as neuronas de associação ou neuronas internupciales, que elas estão situadas só no encéfalo e na medula espinal e conectam umas neuronas sensitivas com as neuronas motoras. Mais na frente eu vou te mostrar um exemplo. E temos as neuronas motores, que elas transmitem informação longe do cérebro e da medula espinal aos músculos e glândulas, ok? 3 tipos de neuronas: sensitivas, de associação ou internupciales e neuronas motoras. Esta aqui é básico lembrar. A estrutura da neurona, ela é formada por o corpo celular, o soma, por dendritas, por axon e pela vaina de mielina. Lembrando, dendritas são muitas prolongações, certo? São múltiplas. Axon, só uma única prolongação, ok? E a vaina de mielina que protege a isla para a sinapse elétrica e também aumenta a rapidez dos desplaçamentos dos impulsos. Não esqueçam disso não, certo? Também é importante lembrar aqui que as sinapses, que as neuronas, elas podem ser multipolares, bipolares, unipolares, pseudopolares e apolares, ok? É muito importante que vocês lembrem disso. Que também é importante lembrar que a rapidez, ela depende da fibra de mielina, certo? Da fibra que tiver. Por exemplo, nós temos a fibra nervosa tipo A, tipo B e tipo C. A tipo A e a tipo B, ela é mielínica. A tipo C, ela é amielínica. Então, a tipo A é a mais rápida, 120 metros por segundo, ok? E ela tem um diâmetro de 3 a 20 mais ou menos. A tipo B, ela tem um diâmetro de 1 a 1,5 e são de 5 a 15 metros por segundo. E a tipo C, que é a mielínica, é a mais fina, certo? E a mais lenta. Não esqueça disso. Os axônios e as dendritas, quando se agrupam em haces de fibras, que são essas fibras que eu falei, formam os nervios. Perfeito? Muito bem. Sistema nervioso central. Vamos lá, o sistema nervioso central é formado por encéfalo e por médula espinal, ok? Mas antes de continuar, olha aqui a neurona.
Vamos aqui na neurona, olha aqui a neurona, parte da neurona, certo? O que temos aqui? Nós temos aqui a substância de Nielsen encontrada aqui, né? Que é praticamente a que cria a energia, né? Temos o núcleo, temos o cono axônico, que é esse aqui seria o corpo zona, essas aqui são as dendritas, muitas prolongações, muitas dendritas. Aqui temos o axon, ok? As vainas de mielina, lembrando, as vainas de mielina, não esqueça, no sistema nervioso central são os oligodendrocitos, mas mais na frente vamos ver isso. Aqui temos a arborização terminal e os botões sinápticos, que são esses aqui, ó. São os que ajudam na sinapse. Vaina de mielina, axo, nódulo de Rambier, ó. A separação que traz entre vaina e vaina são esses espaços chamados de nódulos de Rambier. Agora sim, sistema nervioso central. O sistema nervioso central é formado por encéfalo e pela médula espinal. Ele é protegido por crânio e vértebras, respectivamente. Sua função é transmitir mensagens, processar e analisar a informação. Sistema nervioso central transmite, processa e analisa informação. O sistema nervioso central, que é o encéfalo e a médula espinal, está envolto por 3 capas de meninges, que são os que protegem. Entre essas capas de meninge e o sistema nervoso central se encontra um líquido, que é chamado de líquido cefalorraquídeo. O que ele faz? Ele amortigua os golpes, ele protege, ele diminui os golpes e protege o sistema nervoso central. Ele também intercambia nutrientes e desechos, coisas que não prestam com o sangue, ok? Não esqueça disso. Estamos aqui a meninges, ó. Aqui nós temos a primeira capa aqui, ó, a dura mater, que é uma das capas da meninge, né? A aracnoides, outra capa, e a pia mater, certo? Então, aqui é simples. Pia mater, aracnoides e dura mater, ok? A dura madre, ou dura mater, é a capa mais extensa, tem um epitélio plano, simples e é mesenquimática, ok? Aracnoide é uma capa intermediária, que seria essa aqui, e aí nós vemos trabéculas, ok? Estamos aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, ó. Esse aqui é abdomata, aqui são as trabéculas, ok? Aracnoide, ó, as trabéculas, ok? E a pia madre, a capa mais interna, é a mais fininha, aqui ó, essa aqui é a pia madre, a mais fininha, beleza? Muito bem. Encéfalo, vamos falar sobre o encéfalo. O que podemos saber sobre o encéfalo? É o lugar onde fluem e se originam os impulsos, certo? O encéfalo recebe, interpreta, armazena e volta a informação. Recebe, interpreta, armazena e volta. Contém aproximadamente uns 100 mil milhões de neurônios, pesa mais ou menos uns 1.400 quilos. É o controle maestro do organismo. E esse se divide em cérebro, cerebelo, tronco cerebral, tálamo e hipotálamo. Vamos ver um pouquinho de cada um, certo? O cérebro é a região maior, destacada do encéfalo, é responsável pelas atividades voluntárias conscientes do corpo, é o sítio da inteligência, da aprendizagem, do juízo, da palavra, da personalidade, certo? Consta de 2 hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. E seus pliegues ou hendiduras, ó, esses pliegues ou hendiduras, eles aumentam com muito sua superfície. Se não tivessem esses pliegues, não aumentavam essas hendiduras. Hendiduras é quando se afunda, pliegues é quando corta, certo? Não esqueça disso não. Vamos aqui o cérebro. Cada hemisfério se divide em lóbulos, depende da parte do osso do crânio que a cobre, certo? Temos lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. E cada um tem diferentes. Cada hemisfério recebe sensações e controla o movimento do lado oposto do corpo, certo? Hemisfério direito, lado oposto. Hemisfério esquerdo, lado oposto, ok? No hemisfério direito, se associa com a criatividade, a capacidade artística
Já o esquerdo se associa com a capacidade analítica e a matemática. Ok? Eu fiz aqui esse esquema mais ou menos para vocês verem. Temos o lóbulo frontal, lóbulo parietal e lóbulo temporal, certo? Então, observe. No lóbulo frontal, nós temos a área premotora, as funções intelectuais superiores, a área motora da fala, motora, certo? A área motora primária, onde se movimenta perna, tórax, braço, mano, cara, língua. Aqui no lóbulo parietal nós temos a área sensitiva primária e a área de associação sensitiva. Ó, a área de associação, a área sensitiva está no lóbulo parietal. No lóbulo occipital nós temos a área visual primária, a área de associação visual. Então, a visual, praticamente a parte visual é no lóbulo occipital. No lóbulo temporal nós temos a memória, a área auditiva e a formação da linguagem. Certo? Formação da linguagem. Então, dá um pause aí, aprenda isso aí, que isso aí é importante. Vamos para o cérebro. O cérebro tem duas capas. A externa, ou corteza, chamada de matéria gris, formada por muitos corpos neuronais. A corteza processa a informação de órgãos sensoriais e controla os movimentos. A outra capa seria a interna, que é formada por matéria branca, formada por axônios com vainas de mielina. Conecta a corteza cerebral com o tronco cerebral. Por isso é que é branca, por causa da vaina de mielina dos axônios. Cerebelo. Cerebelo. Cerebelo é a segunda região maior do encéfalo, certo? Está ubicada na parte posterior do crânio, se encarrega do equilíbrio, cerebelo, equilíbrio, postura, tom muscular e a coordenação dos movimentos finos. Cerebelo, equilíbrio, postura, tom muscular, coordenação dos movimentos finos. Certo? Vamos para outra parte, o tronco ou talho cerebral. O tronco ou talho cerebral está ubicado debaixo do cérebro. Conecta o encéfalo e a médula espinal. Médula espinal e encéfalo. Encéfalo com a médula espinal. Consta de bulbo raquídeo, certo? Protuberância anular, ou puente de Barolho, certo? É uma espécie de comutador. O que é isso? Ele regula o fluxo entre a informação entre o encéfalo e o resto do corpo. Certo? Muito bem. O bulbo raquídeo controla diversas funções autônomas. Bulbo raquídeo, que é uma parte do tronco ou talo cerebral. Certo? O que ele controla? A frequência respiratória e cardíaca, a deglução, a tos, o hipo é soluço, o parpadeio, o vômito, o estornudo, certo? Pensa que estornudo é espirrar. A protuberância anular ou puente de Barolho se localiza em cima do bulbo raquídeo e influi na transição entre dormir e acordar, entre os diversos estados do sono. Já escutaram falar? Estado 1, estado 2, tem que dormir, não conseguiu dormir bem porque não conseguiu atingir o estado 4. Bom, e quem se encarrega de fazer isso é a protuberância anular ou ponte de Barolho. Tálamo e hipotálamo. Tálamo recebe as mensagens sensoriais e transmite a informação à região adequada do cérebro para que a processe mais fundo. Então, o tálamo, para mim, é importante porque ele recebe e ele manda para onde é. É como dizer, vamos mandar uma carta, mas para quem mandamos essa carta? Não, essa carta é para o presidente. Então o tálamo pega e leva a carta para o presidente. Hipotálamo é o centro de controle para o reconhecimento de fome, sede, cansaço, ira, temperatura corporal, controla a coordenação do sistema nervoso e endócrino. Al igual que o tálamo, produz emoções como medo, raiva, tranquilidade, sede, prazer e as respostas sexuais. O prazer e o sexo está aqui. Por isso aquelas pessoas que não param de comer, vivem cansadas, vivem zangadas, tem problema no hipotálamo, viu? Continuamos. Está aqui um desenho para vamos ver onde encontramos isso. Então tá aí. Corteza cerebral, tálamo maior, hipotálamo, amígdala e hipocampo. Muy bien. Médula espinal. A médula espinal está situada no canal semifechado,
certo? Chamado de canal vertebral. Tem 31 pares de nervos, pelos quais corre o estímulo nervioso do cérebro ao sistema nervioso periférico. Do cérebro vai para o sistema nervoso periférico. É o centro de controle nervoso. Ok? Observemos aqui a médula espinal com suas divisões. O canal ependimário, onde encontramos as células ependimárias, a matéria gris, ok? A matéria branca, o redor, a raiz dorsal, a raiz ventral, o gânglio dorsal, o nervo periférico. Essa é a médula espinal. Aqui nós temos o arco de reflexo. A pessoa tem um estímulo, aí vem a neurona, estímulo, aí vem a sinal transmitido por uma neurona sensitiva, certo? O sinal é transmitido para a médula espinal, onde nós temos aqui, ok? A neurona motora é estimulada e o músculo efector retira a mão, certo? Esse é mais ou menos o processo de reflexo, ok? Receptor estimulador da dor, sinal transmitido por neurona sensitiva. Aqui nós temos uma ponte, uma neurona, que são as que intercomunicam, que eu falei no começo. A sinal transmitida para a médula espinal, certo? A neurona motora é estimulada, o músculo efector retira a mão. Então, o sistema nervoso periférico consiste em 31 pares de nervos espinais ou raquídeos, os quais estão conectados com a médula espinal. Estamos aqui, ó, 31 pares, são impares, 1, 2, 1, 2, ó. Esses são o sistema nervoso periférico, ok? Também no sistema nervoso periférico temos 12 pares de nervos craniais. Está aqui, ó, saem aqui, 12 pares. E aqui está o que eles mexem, dê uma olhada, certo? Esse sistema nervoso periférico, os 12 pares de nervos craniais que se conectam diretamente com o cérebro, tem duas divisões, certo? Temos o sistema somático e o sistema autônomo. O sistema somático é o que conecta os músculos, se conecta com os músculos esqueléticos involucrados como em movimentos voluntários do corpo e com a sensação da pele. E o autônomo é o que se conecta com os órgãos e estruturas involuntários, coração, músculo liso, cardíaco e algumas glândulas, certo? Então, o sistema nervoso periférico está formado por 12 pares de nervos craniais, certo? Esses nervos craniais se dividem em dois, sistema somático e sistema autônomo. Sistema somático, músculos voluntários. Sistema autônomo, músculos involuntários, inconscientes. O autônomo se divide em dois, simpático e parasimpático, cujas funções são antagonistas, ou seja, uma é o contrário da outra. Então, observemos aqui, o simpático tende a inibir a homeostase. Ele incrementa a interação do corpo, certo? Ele prepara o corpo para que... ele prepara o corpo para fugir, para lutar. Ele incrementa a respiração, a pressão arterial, a frequência cardíaca, o fluxo sanguíneo, a dilatação das pupilas. Aqui temos um neurotransmissor chamado noradrenalina. Não esqueça, noradrenalina, sistema simpático, ok? Já o sistema autônomo parasimpático é o contrário. Ele diminui a respiração, diminui a pressão arterial, a frequência cardíaca, o fluxo sanguíneo, certo? E o neurotransmissor daqui é a acetilcolina. Acetilcolina. Mas, ó, isso aqui é só quando está dentro do sistema nervoso periférico, porque fora do sistema nervoso periférico é a acetilcolina para todo, certo? Não esqueça disso aqui. Sistema nervoso simpático, noradrenalina. Sistema nervoso parasimpático, acetilcolina. Ok? Também é bom lembrar que os nervos, eles são revestidos por 3 capas, epineuro, perineuro e endoneuro. Não esqueça disso não. Epineuro, perineuro e endoneuro. Então vamos aqui um resumo, fase resumo do resumo. Sistema nervoso se divide em dois, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico.
O sistema nervioso central é composto pelo encéfalo e a médula espinal. O encéfalo se divide em cérebro, cerebelo e trompo encefálico. O trompo encefálico se divide em mesencéfalo, protuberância e bulbo raquídeo. Certo? Aqui podemos falar um pouquinho sobre e o sistema nervioso temos a médula espinal, ok? Simples. Sistema nervioso periférico se divide em dois, somático e autônomo. O somático se divide, que são os nervos. Temos 31 nervos espinais e 12 nervos raquídeos. O autônomo se divide em simpático e parasimpático. Ok? Não esqueçam disso não. Simpático ajuda a pessoa para fugir. Parasimpático é o contrário do simpático. No simpático, no sistema nervoso simpático, nós temos o quê? O quê? Noradrenalina. Parasimpático, acetilcolina. Não esqueçam disso não. Aqui está outro resumo do resumo. Tá mais bonito aqui. Vamos ver. Tudo o que eu falei agora. Então vamos lá. Sistema nervioso. Sistema nervioso central. Recebe e processa informação. Iniciação de resposta. Sistema nervioso central. Se divide em dois. Encéfalo e médula espinal. Encéfalo. Recebe e processa informação sensorial. Inicia a resposta. Almacena memória. Genera pensamentos e emoções. Médula espinal conduz a sinais desde o cérebro, certo? Desde e para o cérebro, né? Conduz para lá e conduz para cá. E controla as atividades reflexas. Perfeito? Isso é o que o sistema nervoso central faz. Só isso. Sistema nervoso periférico transmite as sinais entre o sistema nervoso central e o resto do corpo. E ao contrário também. Certo? Temos dois tipos de neuronas, as motoras, que são as que carregam sinais do sistema nervoso central e controlam as atividades dos músculos e glândulas. E as sensitivas, que são as que trazem sinais desde os órgãos sensitivos hacia o sistema nervoso central, então, desde os órgãos sensitivos. Eu furei minha mão, aí é uma neurona sensitiva. Eu tirei minha mão quando eu ia me furar, aí é uma neurona motora. A neurona motora se divide em somática e autônoma. Somática, que controla movimentos voluntários. Eu vou mexer minha mão, certo? Ativa o músculo esquelético. E autônoma, que controla movimentos involuntários. Coração, glândulas. Sim, não tem como mudar. Isso é automaticamente. O autônomo se divide em simpático e parasimpático. Simpático, quando prepara o corpo a situações de estresse. Atividade física, né? Resposta de peleja, de briga, de fuga. E o parasimpático atua diretamente nas atividades basais do organismo, certo? O contrário, ela relaxa. Ok, galera? Vamos dar uma lembradinha aqui sobre as neuróglias. Quantas são as neuróglias? Como são as neuróglias? Está aí. Elas compõem estão compostas por oligodendrocitos, astrocitos, certo? As células microgliales, ok? Os astrocitos, eles estão perto dos vasos sanguíneos. Eles têm pés chupadores. O que eles fazem? Eles são os que transmitem para dentro da neurona tudo que vem no sangue. Essa é a função disso, certo? Ok? Temos os oligodendrocitos, são os que formam a vaina de mielina, porém no sistema nervoso central. Oligodendrocitos formam a mielina no sistema nervoso central. Lembra o vídeo passado que eu falei? E no sistema nervoso periférico são nas células Schwann. Essas células compõem as neuróglias. São as células que dão suporte, proteção e, no caso dos astrocitos, nutrição. Porque por elas é por onde entra e sai algumas coisas. Perfeito? Estamos aqui, ó, mais uma vez. Astrocitos se ubicam junto aos certos capilares do cérebro e formam a barreira hematoencefálica. Micróglias é a que faz fagocita, né? Atua frente à inflamação e danos do tecido nervoso. Oligodendrocito forma a vaina de mielina, sistema nervoso central. Célula Schwann forma a vaina de mielina, sistema nervoso periférico.
Bom, galera, é tudo por hoje. Se gostou, dá um joinha aí, certo? Um abraço, espero que vocês tenham gostado tudo. Boa noite, boa noite!